Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, como que possuída pelo mal, nos abandonou para sempre. Tudo aconteceu em 1984. E até hoje, não só eu, como toda a minha família, sofremos muito com tudo aquilo que ocorreu. E por mais que o tempo passe, essa dor não passa, nunca deixará de existir. Naquela época, éramos no total em 4 irmãos. E eis que mamãe descobre que estava grávida outra vez. Estava grávida novamente. A nossa vida, verdade seja dita, não era lá tão fácil. Aliás, nada fácil. Morávamos em uma casinha simples. Papai trabalhava como ajudante de caminhoneiro e minha mãe fazia salgadinhos para ajudar na renda de casa. Mas, apesar das dificuldades, a gravidez foi recebida com alegria por todos. E eu era a mais animada. Era a única menina dos irmãos e torcia para que agora viesse uma menina, para que eu pudesse ter uma irmãzinha e pudesse brincar, com a minha irmãzinha. Me lembro como se fosse hoje. Desde que soube da gravidez de mamãe, meu pai passou a se esforçar mais do que já se esforçava e passou a fazer bicos como pedreiro nas horas vagas para poder juntar um dinheirinho a mais para as despesas que viriam. Minha mãe passou a ter problemas já no 4º mês de gravidez. Ela passou a sentir muitas dores, dores fortes, dores horríveis, e por várias vezes ela foi parar no médico. Porém, não havia nada de errado com ela e nem com o bebê. E foi em uma das vezes que ela sentiu essas dores que ela chegou inclusive a falar que preferia tirar o bebê do que passar pelo que estava passando. Porque tudo aquilo que ela estava passando era por causa da gravidez, era por causa do bebê. E ela chegou a dizer, eu até preferiria tirar o bebê do que passar pelo que eu estou passando. Meu pai começou a achar muito estranho a minha mãe falar em tirar o bebê, em falar em fazer aborto, porque ela não falou somente uma vez, e ela falava sério, sério mesmo. Olha, eu prefiro tirar o bebê do que passar porque eu estou passando. Pois era uma coisa que ele, papai, repudiava. Mas relevou, pois sabia que a dor que mamãe estava sentindo realmente era forte. E essas dores é que provocavam ela falar essas coisas absurdas. Apesar disso, a gravidez seguiu em frente. E em dezembro daquele ano, veio ao mundo Gabriela. Nossa! Eu me lembro da alegria que eu fiquei quando eu soube que eu havia ganhado uma irmãzinha, Gabriela, Gabi. Quando mamãe voltou para casa, foi aquela festa. Eu fiquei encantada com a minha irmãzinha. Eu tinha apenas 6 anos na época e vivia cuidando de Gabi. Toda hora eu ia dar uma olhadinha nela ali no berço. Já sabia até trocar fralda, quer dizer, aprendi a trocar fralda. E minha mãe acabou me ensinando, inclusive, a dar banhinho no neném, banhinho na minha irmãzinha. Certa vez, presenciei a conversa de meu pai e minha mãe. E ela chegou, inclusive, a chorar, arrependida, quando se lembrou de ter falado várias vezes em tirar a bebê. Ela se lembrou, de várias vezes ter dito em fazer aborto. E ela então, arrependida, até estava chorando. E Gabi foi crescendo.
cercada de muito carinho por todos nós, principalmente de mamãe e de mim. E a cada dia que passava, ela ficava mais engraçadinha. Tudo estava indo muito bem. Porém, quando Gabi completou 3 meses de idade, o leite de minha mãe começou a secar. E a partir daí, Gabi passou a ter dificuldades em mamar. Ela sugava muito forte o peito de mamãe. Ela queria leite, ela queria mamar. E quando mamãe dava o peito, ela se esforçava para poder tirar aquilo que mamãe já não estava tendo, leite. E com isso, a minha mãe sentia muita dor e acabava ficando com o peito machucado. Minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito calma, carinhosa com todos os filhos, passou a ficar irritada com aquilo. E então, quando chegava a hora de dar de mamar para Gabi, minha mãe já ficava nervosa, já esperando aquela dor, a menina sugando e aquela dificuldade do leite sair, até que um dia ela acabou gritando com Gabi, mas gritando forte, gritando alto mesmo, que a menina, a pequena, a minha irmãzinha, chorou assustada com os gritos de mamãe. E a partir daquele dia, Gabi passou a ser amamentada só com mamadeira. Porém, a partir deste dia, que minha mãe passou a ficar diferente. Sim, passou a ficar diferente. Ela, com o leite praticamente que secou, ela agora só dava mamadeira para Gabi, para pequena, e ela ficou diferente. Ela simplesmente perdeu a paciência com Gabi, com a neném. Quando Gabi chorava por fome ou por estar com a fralda cheia, minha mãe gritava feito uma louca, mandava ela calar a boca, xingava inclusive a neném de nomes terríveis. E aquilo assustava até a mim. Imagine então a neném de 3 meses. Eram gritos assim, sabe, em cima da menina. Na verdade, eu, com a idade que tinha, passei a fazer o papel de mãe. Pois agora, a minha mãe fazia de tudo para evitar ficar perto de Gabi. A rotina em casa passou a ficar estressante. Minha mãe não queria nem olhar para Gabi. E quando ela chorava, minha mãe falava, gritava que estava muito arrependida em não ter tirado a criança. Eu devia ter tirado. Olha, eu pressentia que ia passar por tudo isso. Eu devia ter tirado, pois desde a gravidez ela já estava me dando trabalho. Meu pai percebeu que alguma coisa estava errada e resolveu conversar sério com mamãe. Queria saber por que ela andava tão irritada, por que ela andava tão nervosa. Eu acabei ouvindo a conversa e a minha mãe disse para ele, com todas as palavras: eu não sei onde eu estava com a cabeça para engravidar de novo. Agora tá aí esse inferno de criança que não para de chorar o dia inteiro. Olha só o meu peito, olha aqui, tá em carne viva por causa dessa porcaria de criança. E vou te dizer, eu não quero saber desse inferno na minha vida. Ah, não quero mesmo saber desse inferno na minha vida. Meu pai ficou com os olhos arregalados. Quando a minha mãe disse aquilo, não quero saber desse inferno na minha vida, meu pai arregalou os olhos. Ele ainda pediu calma para a mamãe, mas ela parecia estar possuída. Sim, começou a falar alto: eu não quero mesmo e acabou. Essa é uma porcaria, é um inferno. Eu devia ter tirado quando lá atrás eu pensei em tirar. Devia ter tirado, já estava sofrendo lá naquele tempo e agora continuo sofrendo mais ainda. Eu vou te dizer mais uma vez, eu não quero saber desse inferno na minha vida. E naquela noite, os dois acabaram tendo uma briga feia, pois meu pai disse que não era nunca mais para minha mãe falar aquelas barbaridades, essas besteiras, onde já se viu falar que a menina é um inferno, a menina é uma porcaria. Eu e meus irmãos também ficamos assustados com essas reações de minha mãe, com esses gritos da minha mãe.
Minha mãe sempre foi uma mulher calma, extremamente carinhosa com todos os filhos. E agora, da noite para o dia, com a chegada de Gabi, ela parecia ter um ódio mortal desta pequena, da minha irmãzinha. Os dias foram passando. E para se ter uma ideia de como as coisas estavam, minha mãe acordava, ia fazer tudo o que ela tinha que fazer e nem passava no quarto para ver Gabriela. E era só ela ouvir o choro da neném que ela começava a gritar feito louca: "Para de chorar, porcaria! Para de chorar, inferno da minha vida!" Gritava tanto que até os vizinhos se assustavam. Não aguentando mais aquilo, eu resolvi conversar com meu pai. Conversar sobre Gabi, que eu queria a Gabi para mim. Naquela idade minha de 6 anos, é como que se eu quisesse ser a mãe de Gabi, a mãezinha de Gabi. Mas, mais uma vez, a minha mãe, ouvindo aquilo, disse um monte de barbaridades. Chegou inclusive a chamar Gabriela de demônio. Essa menina é o próprio demônio, é o próprio demônio. E depois de mais uma briga com meu pai, minha mãe foi até o quarto, arrumou uma mala e disse para o meu pai: ou você se livra desse demônio, ou você se livra dessa praga dos infernos, ou eu vou embora daqui para sempre. Acabou. Você decide. Ou você se livra dessa criança, ou eu vou embora daqui para sempre. Meu pai nem respondeu nada para minha mãe. Pegou Gabi, que estava chorando, assustada, no colo, e tirou minha irmãzinha de perto de mamãe. E naquela noite, minha mãe, parecendo estar possuída, estar dominada por um espírito do mal, simplesmente foi embora de casa, deixando todos nós. Foi uma coisa terrível que aconteceu em nossa família. Meu pai ficou completamente desestruturado. Perdeu a base. Sabe quando você perde o chão? No dia seguinte, ele pediu para sua irmã, a minha tia Luísa, vir para casa, pois ele precisava sair procurando a minha mãe. Então que a tia viesse em casa para cuidar de nós e cuidar da pequena. Ele não queria que ficássemos sozinhos em casa, então ele pediu para a irmã dele: olha, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Vem aqui em casa porque tá uma loucura aqui. Começava aí uma busca desesperada por minha mãe. Estava na cara que ela estava com algum problema emocional, com algum problema mental. E meu pai não poupou esforços para procurá-la. Ele mandou fazer cartazes com a foto dela, espalhou pelo bairro todo, procurou em delegacias, IML, hospitais e até em albergues. Porém, não conseguiu uma pista sequer do paradeiro de mamãe. Depois de um mês praticamente sem trabalhar, só procurando minha mãe, meu pai resolve entregar a casa onde morávamos e nos mudamos para uma casa no quintal da minha tia, pois ele precisava voltar a trabalhar e não podia nos deixar sozinhos. Eu e meus irmãos estávamos muito tristes e assustados com tudo aquilo que estava acontecendo com a pobre Gabi. Ainda um bebê, não entendia o que estava acontecendo. E meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Ele não se alimentava direito, estava abatido e não era difícil vê-lo chorando, escondido pelos cantos da casa. O tempo foi passando e a cada dia que passava, as chances de reencontrar minha mãe iam diminuindo. Meu pai foi perdendo as esperanças. Nós também já não acreditávamos mais que ela voltasse. E o jeito foi se conformar que havíamos perdido nossa mãe. Gabriela foi crescendo em meio a tudo isso, mas também em meio a muito amor de minha parte, dos meus irmãos, do meu pai e muito amor da minha tia, que praticamente se tornou a nossa mãe. Porém, quando Gabriela fez 3 aninhos de idade, ela começou a entender melhor as coisas e a perguntar sobre mamãe. Ela queria saber
né, de mamãe, porque a tia Luísa era tia, mas ela queria mamãe, queria saber, e mamãe, cadê minha mãe? E a minha mãe? Porque via outras crianças, né, chamarem né, mamãe, ela queria saber a mamãe dela. Foi outra fase difícil. Meu pai não sabia se falava a verdade ou falava que mamãe tinha morrido. E agora, o que fazer? Como falar para Gabi sobre mamãe? Então nós conversamos e achamos por bem contar a verdade, pois tínhamos medo que um dia nossa mãe voltasse e Gabriela descobrisse que mentimos o tempo todo para ela. Então falamos, papai falou tudo o que tinha acontecido. Hoje a minha irmã Gabi está com 28 anos de idade, é nutricionista e é casada com um homem muito bom. Graças ao esforço de nosso pai e também da tia Luísa, todos nós nos formamos, temos nossas famílias e somos felizes. Temos que reconhecer que, apesar de tudo, somos felizes. Mas a nossa felicidade não é completa, porque ficou um vazio enorme em nossos corações com essa partida inesperada e misteriosa de nossa mãe, que simplesmente sumiu, desapareceu, nunca mais soubemos dela. Nem com as redes sociais de hoje a gente localizou. E a tristeza é muito maior ainda por não sabermos se ela hoje é viva ou é morta. Porque nós não conseguimos descobrir até hoje, mesmo como eu disse, nos ocupando das redes sociais, né, de tudo que tem hoje aí, a gente não sabe se ela é viva ou se ela é morta. Então, eu uso esse espaço no canal YouTube, o canal da saudade, o canal do Eli Correia, para pedir para você, mamãe, se estiver viva, ou se alguém souber se ela infelizmente faleceu, o que foi feito de mamãe. Mamãe, se a senhora estiver escutando, apesar de você ter nos abandonado, apesar de toda a dor, né, da sua partida, do seu abandono, a gente sente saudade e queríamos muito revê-la. A Gabi quer muito conhecê-la. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Como que possuída pelo mal, nos abandonou para sempre. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.